Olá pessoal, Marcelo novamente na área e vamos para mais um vídeo do canal. Vamos para o segundo vídeo então da série do Zumbi Tsunami no Construct 3. Eu estou organizando o material dessa série no site pela Metade Games e é importante ressaltar que o site ele é um repositório. Então aqui também vai estar, eu vou deixar o link do download dos assets que eu estou usando, se alguém precisar. Tá? Então tem o link do post aí no comentário, na descrição do vídeo, e quando eu clicar nesse link de downloads aqui, ó, é só fazer o download. E se nas próximas aulas forem incluídos mais arquivos no download, eu só vou atualizar. O link é o mesmo e eu só vou atualizar o arquivo aqui, tá? Então vamos para a aula. Na aula passada nós criamos o cenário. E o cenário ele serve para qualquer Infinity Runner. Tá? Eu só vou fazer um pequeno ajuste, porque todos os tiles estão com o mesmo tamanho. Eu esqueci de fazer os tiles ficarem com tamanhos diferentes. Mas é algo rápido, porque hoje eu quero criar o nosso personagem zumbi, que ele vai ser um sprite. E eu vou pegar em uma animação o jump e na outra animação o walk. Então vamos começar com a animação do walk. Vamos adicionar 2 frames. Tá? O primeiro walk 1, o segundo walk 2. Uma nova animação chamada de jump. E esse vai ter um sprite só. Deixa eu localizar o jump aqui. Esse aqui. Ok. Então as animações são essa. Essa animação tem que ficar em loop. Então ela é de loop e uns 10 frames por segundo. Opa. Vamos dar o preview. Essa é uma velocidade boa. Ok. Então esse é o nosso zombie ou player. Vou chamar de player. Tá. Ele vai ter um comportamento de plataforma. Com a velocidade 300. A princípio é isso. E agora sim, nós vamos ajustar os tiles, porque os tiles eles estão todos do mesmo tamanho. Eu esqueci um negócio aqui no nosso player, que tem que ajustar os pontos colisores, senão fica feio, fica estranho lá o andar do personagem. Tá? Então vamos deixar ele com a parte de baixo, pelo menos, reta. Ok, isso aqui já é suficiente. Ele desliza, ele anda melhor no cenário. Aí. Tá. Então agora eu vou fazer tiles de tamanhos diferentes. Nós criamos os tiles e ao criar o tile a gente identifica só a posição, não o tamanho. Então vou criar uma nova linha de script definindo o tamanho dele entre algumas posições, alguns tamanhos. Então vamos usar o choose também. Quanto? Eu acho que os menores dá para ficar 300, depois 400, 500, 600, até 700, fica um tamanho legal. Ou 800, tá ok. Então esses são os possíveis tamanhos. Eu ainda não vou estar dando bola para o player, daqui a pouco eu vou programar ele. Eu quero ver se ficou legal o tamanho dos tiles. Então agora eu tenho um tile médio, um mais longo, outro longo. Mas agora nós estamos sortindo também o tamanho dos tiles, e não só a altura e o intervalo entre eles. Tá? Então isso aqui faltou de fazer na aula anterior.
Agora vamos trabalhar com o nosso player. A princípio, o que nós vamos fazer no nosso personagem é desabilitar os controles, porque não vai ser controlado pelo teclado, o mouse, né? Vamos adicionar também o touch, porque o que eu vou fazer agora é programar a movimentação dele. Então vamos começar por onde? Aqui, quando ele encostar na plataforma, eu vou setar a animação de walk. Então ele inicia caindo, quando ele encostar, ele vai estar com a animação de walk, mas eu preciso que quando ele esteja na plataforma, is on floor, vou fazer sempre um simulate control, pressionando a tecla para a direita, que é ele andando. Então vamos ver. Caiu e está andando. Só que ele não está pulando, está só andando. Agora nós temos que fazer ele pular. Para fazer ele pular, eu vou usar o touch. Quando um touch começar, eu poderia simplesmente colocar aqui a animação de jump e executar o simulate control de jump. Ok, só isso. Mas não fica um efeito legal se tiver vários personagens na tela. Quando é um só, sem problema. Não está pulando. Já vamos ver o que é. Então, pessoal, eu dei uma pausa na gravação para identificar o porquê que não está funcionando. E realmente, eu primeiro faço esse código no Construct 2, pelo menos eu tenho feito, né, no Construct 2, e daí vou gravar no Construct 3. Essa é a segunda situação que eu identifico que não funciona, não é do mesmo jeito. Não que não funciona, mas não é do mesmo jeito. Por exemplo, background, nós temos esse comando no Construct 3 que não tem no 2, e o simulate do plataforma no 3 não está funcionando. E no 2 esse mesmo código funciona. Mas eu tenho como contornar isso. Eu vou mudar esse simulate platform processing jump por outro código. Então eu vou apagar esse código aqui e vou colocar, vamos lá, identificar o y, set vetor y para menos 500, que é o jump em si. Eu vou jogar ele para cima, ou 600. Tá, vamos executar agora, vamos ver se vai funcionar. Então ele está andando e se eu clicar ele pula. Então o pressionar Simulate Control do Jump teria que fazer esse mesmo efeito, mas no Construct 3 não está funcionando. Não tem problema, vamos usar dessa forma aqui que o resultado vai ser o mesmo. Porém, ainda desta forma, quando eu tiver mais de um zumbi na tela, vamos colocar mais de um zumbi na tela. 3 já dá para perceber. O efeito do jump ele não fica tão bonito. Porque quando eu pressiono, todos pulam juntos. E no Zumbi Tsunami ele tem um efeito um pouquinho diferente. Então vamos deixar mais suave esse efeito do jump, para que eles pulem um depois do outro e não todos juntos. Então quando eu startar um pulo, eu não vou fazer com que todos eles pulem. Eu vou criar um objeto de ação. Vamos lá, um sprite. Eu vou criar um objeto de ação. Pode ser 50 por 50. Inverter esse ângulo dele para 180. Porque quando eu criar ele aqui, ele vai vir para o lado de cá. E colocar uma
um behavior nele de bullet. Então vamos achar o behavior aqui, bullet, com uma velocidade rápida de 800. Então o que eu vou fazer? Quando eu pressionar o touch, esse primeiro zumbi ele vai criar esse objeto e ele vai indo para trás. E à medida que ele vai encostando nos personagens, nos outros players, é que eles vão pulando. Então vamos fazer isso. A princípio eu vou apagar essas duas linhas de código, depois eu crio elas novamente. E o que eu preciso fazer é identificar o primeiro, o mais para frente, para perto do fim do layout, que é o layout aqui é 854. Tá? Então eu preciso identificar o mais perto do layout, porque só ele vai criar esse objeto para passar nos demais. Então eu vou criar um subevento localizando pick nearest. Esse pick nearest ele pega o objeto mais perto de uma posição que você define. E essa posição que eu quero é o final do layout, que é 854 por 480. Então, com isso daqui, apenas um dos players eu vou selecionar, que é o mais perto da borda do layout. E esse cara eu quero que crie esse objeto sprite, que eu ainda não dei o nome dele. Tá? Então, vamos lá. Create Object, Sprite, na Layer Game. Qual posição? A posição do player que eu selecionei, ponto .x, mas um pouco mais para frente dele, uns 80 pixels mais para frente dele. E o Y pode ser a metade do layout, que é 480, então uns 240 tá bom. Estou criando esse objeto, eu já vou dar um nome para ele para ficar até mais fácil de identificar. Esse objeto aqui é a ação do pulo, então vou chamar de Action Jump. Vamos ver. Então, ó, o primeiro zumbi está criando a ação do jump. Só que só criar o objeto ação do jump não é suficiente. Agora, quando cada zumbi colidir com ele, aí sim ele efetua o pulo. Então vamos fazer isso. Ó. Quando o player colidir com o objeto action jump, daí sim, agora eu vou setar a animação do jump, set animation para jump, e vou fazer aquela ação de setar o vetor y menos 600, que é ele ir para cima 600 pixels. Vamos ver se eles conseguem agora pular um depois do outro. Aí agora ficou melhor. Antes eles pulavam todos juntos, agora eles pulam um depois do outro. E sempre, independente da posição, ou se o primeiro cair, o outro passa a ser o primeiro. Sempre o que estiver mais perto da borda aqui é que vai criar essa ação do jump. E temos sempre que lembrar que os objetos que caem da tela precisam ser destruídos. Então todos aqueles zumbis que caíram, eu tenho que destruir eles. Então quando o zumbi estiver fora do layout, eu quero que ele seja destruído. Então eu já estou destruindo todos eles. Porém, se não tiver nenhum zumbi na tela, eu vou contar os zumbis aqui, comparar duas variáveis. Então, player.count. Se player.count for igual a 0, quer dizer que não tem nenhum jogador na tela. Aí eu vou dar um restart. A princípio eu vou dar um restart no layout, que é reiniciar o jogo.
Então eu estou com vários zumbis na tela. Esses zumbis que caem, eles estão sendo destruídos. Saíram da tela, está sendo destruído. E se todos os zumbis saírem da tela, ele recomeça o jogo. Ok? Então, para a aula de hoje seria isso. Nós criamos o zumbi, fizemos ele caminhar e pular. E o efeito de eles não pularem todos juntos. Eles pulam um depois do outro. Ah, só mais um detalhe. Vamos deixar oculto já esse objeto de ação, porque nós não precisamos dele visível. Ficando invisível já está feito a nossa aula de hoje, que é os zumbis pularem encadeados e, se todos os zumbis caírem da tela, reiniciar o jogo. Valeu? Seria isso, um abraço e até a próxima.